Olá, alunos do sexto ano, bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos corrigir os exercícios da aula do dia 17 de junho. Vamos começar aqui com o exercício 14. O exercício 14 diz o seguinte: se 2 elevado à 10ª potência é igual a 1024, qual é o valor de 2 elevado à 9ª potência e de 2 elevado à 11ª potência? Então, nós temos que descobrir esses dois valores, de 2 elevado à 9ª potência e de 2 elevado à 11ª potência, que aqui em cima o expoente é 11, então nós lemos 11ª potência. Existem duas maneiras para vocês calcular e resolver esse problema. A primeira delas, como vocês podem observar, a gente está na potência de base 2, né? Base 2, 2 à 10ª, 1024, e quer saber o valor de 2 à 9ª e de 2 à 11ª. Então, são potências de base 2. A primeira maneira de você calcular é você resolver todas as potências de base 2 até a quantidade suficiente para você resolver o seu problema. Então, nós temos aqui. Vocês se lembram o que é potência, né? O que é potência? Já esqueceu? Potência é a multiplicação de bases iguais. E o expoente sempre é quem indica a quantidade de vezes que a gente vai multiplicar a base, ok? Então, vamos começar aqui, ó. 2 ao quadrado. Como a base é o 2, a base é que se repete. O expoente aqui também é o 2, então eu vou multiplicar duas vezes. 2 vezes 2, 4. 2 ao cubo. A base é 2, então a base 2 que se repete. O expoente é 3, então eu vou multiplicar o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4, né? Que nós já vimos anteriormente, 4. 4 vezes 2, 8. Ou seja, 8 é o dobro de 4. 2 elevado à 4ª potência. Você vai multiplicar o 2, quantas vezes? 4. Mas por que é 4? Porque o expoente é 4. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Qual que é o dobro de 8? 16. Então, como a gente está na potência seguida, você sempre vai dobrando. Ó, o dobro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. As potências estão seguidas. Então, a gente pode ir calculando o dobro que vai dar certo também. O dobro de 16 é o quê? 16 vezes 2, porque o dobro é a multiplicação por 2. 16 vezes 2, 32. Daí não precisa de você ficar multiplicando aqui tudo novamente. Qual que é o dobro de 32? Você vai fazer 32 vezes 2. Se não souber de cabeça, faz no cálculozinho à parte, que daí não corre o risco de errar, tá bom? Mas olha, eu sei que você está em casa, o celular está muito acessível a você, mas não se fixa muito no celular usando a calculadora não, tá bom? Você precisa trabalhar o seu raciocínio, a sua mente, tá? Procure sempre trabalhar o seu raciocínio, a sua mente e não ficar fixado só na calculadora do celular. Se você quiser pegar o celular para dar uma conferida no resultado depois, ok, isso é viável, pode fazer isso, mas não para todos os cálculos, tá bom? Continuando então, 2 à sexta, o 6 é a potência, é o expoente, né? Então, você vai multiplicar o 2 6 vezes, ou seja, é só calcular o dobro de 2 à quinta. Então, 2 à sexta é o dobro de 2 à quinta. O dobro aqui vai ser 64.
2 a sétima, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2. Ou seja, nós vamos pegar o 64 e calcular o dobro, porque é a multiplicação por 2. 64 vezes 2, que vai dar 128. Agora, o dobro de 128. 128 vezes 2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 1, 2. 256. 2 a nona, você vai multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256. 256 vezes 2. Vamos calcular. 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 5, 10, mais 1, 11, vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 512. O dobro de 512. 512 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 5, 10. 1024. Esse valor a gente já sabia, né? 2 a décima é 1024. Porque é exatamente isso que está aqui no problema. 2 elevado à décima é 1024. Então, o problema quer saber o valor de 2 a nona e 2 a décima primeira. É isso que a gente está calculando aqui. Certinho? Então, continuando aqui. 2 a décima primeira. É só você calcular o dobro de 2 a décima. Ou seja, 1024 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 0, 0. E 2 vezes 1, 2. Então, isso vai dar 2048. A resposta: 2 a nona, 512. E 2 a décima primeira, 2048. Então, essa é a resposta do exercício 14. Então, nós vimos o quê? Que se você tem a potência do número para calcular do expoente seguinte, é só você calcular o dobro, tá? Então, se eu digo para você, que nós vimos aqui, ó, que 2 a décima primeira é igual a 2048, então, qual vai ser o valor de 2 a décima segunda? Qual vai ser o valor de 2 elevado à décima segunda potência? É só você pegar 2048 e multiplicar por 2, que você vai calcular o dobro. Multiplica por 2. Não precisa você fazer 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, porque todo esse processo você já fez anteriormente. Então, você só precisa pegar 2048 e multiplicar por 2, que você vai encontrar esse valor aqui. Então, presta muita atenção agora, no outro processo. Se eu sei que 2 elevado à décima potência é 1024, como que eu posso saber qual o valor de 2 elevado à nona potência, sem ter que fazer 2 vezes 2 vezes 2, porque daqui para frente eu calculo o dobro. E para voltar para trás, se eu quero voltar para trás, o que eu tenho que fazer? Voltar daqui para cá. Porque quando eu vou para frente, eu multiplico por 2. Mas se eu quero voltar para trás, qual é o processo inverso da multiplicação? É a divisão.
O processo inverso da multiplicação é a divisão. Então, basta nós pegarmos o 1024, ó, 1024 e dividir por 2. Porque para fazer o processo inverso, a gente vai dividir por 2. Para cá, multiplicamos, não foi? Para vir do 10 para o 11, a gente multiplica. Agora, para ir do 10 voltar para o 9, então nós vamos dividir. Vamos pegar o 10, que vai dar 5 vezes 2, 10, subtraiu 0. Abaixo o 2, que dividido por 2 vai dar 1, que subtrai, dá 0. E abaixo o 4, que vai dar 2 vezes 2, 4, 0. Então, 512. 2 elevado à nona é 512, e isso também a gente já sabia. É só para vocês terem aqui a noção do processo. Aqui multiplicamos por 2, encontramos 2048. Para voltar para trás, a gente divide por 2, ok? Então, tá aí a resposta do exercício 14, 2 elevado à nona, 512, e 2 elevado à 11ª, 2024.